ele gera relatórios também. De adicional noturno, ele gera relatórios de falta, aí essas faltas ele vai computar e mandar para a folha de pagamento. Eu não estou conseguindo ver isso. Assim, pode escrever no despacho de cada frequência. É isso? Vamos lá. Deixa eu só frequência mensal. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Porque naquele primeiro momento que nós conversamos, a ideia seria controlar pelo menos a quem entregou e quem não entregou, né? Sim. Então, assim, no meu ponto de vista, a gente ainda não ia tão profundo nessa parte dessa gestão. As pessoas, o chefe, não sei, do setor, né, subir essas frequências para te garantir quem entregou, quem não entregou. Era até mais ou menos. Sim, se for por departamento, tudo bem, não tem problema nenhum. Uhum. É igual a questão de entrega de agora, declaração de bens. Então, essa briga aí, quem está entregando é o servidor, é o departamento, devolve, volta. Tá, mas geralmente quem entrega a frequência é o departamento, não é o servidor. É o bloco. Tanto que quem volta, quando retorna todo o bloco das frequências. Num caminho feliz vai ser assim, ele vai ter o sistema, mas vai ter todas as outras famílias ao mesmo tempo. Para continuar verificando as outras coisas, que são noturno, faltas e atestado também que eles colocam lá, né, comparecimento, enfim. Se for modo como está hoje que a gente faz, é só trocar o armazenamento. Então, é isso. Tem um lugar para a gente colocar a frequência. É isso. Não, para ajustar para que tenha também nos outros. Não sei se vídeo vocês, né? Porque hoje eu estou fazendo a numeração de 3 efetivos. Eu preciso ver as frequências. Como ele vai acessar? Eu vou ter que ir na página dele, página assim, uma parte que não é página, mas eu vou entrar lá e vou ver onde na ficha dele. Ou vai ter um outro lugar para eu ver isso. Se é questão de guardar, eu preciso saber onde está guardado. Guardado digitalizado? Pode ser colocado também na ficha. O arquivar aqui seria o registro de ficha. Qual a informação que ia precisar para essa hora? O folha assinado. Mas o servidor que levou a frequência 6 vezes, ele não sabe se ela foi de frequência dele em 8 anos. Ele não consegue saber que ele entra X horas e sai X horas e assina do lado. E volta. É manual. É o seguinte, deixa salvo, com toda a informação do servidor, não seria na ficha dele, nessa ficha que a gente trabalha aqui nos processos, né? Mas seria similar, uma pesquisa que já está separada do servidor, ia ser bem fácil localizar, né, a frequência. Por servidor, a frequência ou é uma lista de servidores, porque na PC é lista. Aí eu estou pensando aqui como é que vai essa informação para cada. Pois entrar. É isso que você está falando. Se for um servidor que vai entregar, eu estou levando minha frequência. Vai ser assim, ó, servidor, eu avalio e não. Show, 900 frequências. Não, porque nem todo mundo entrega, esse é o ponto. Então, mas essas duas utilidades dá para a gente colocar aqui, se a gente vai mudar. Se for elimina essa primeira atividade, entendeu? Seria um setor enviando. Aí o que aconteceria? Ele ia ter uma lista dos servidores que estão no setor dele, ele ia lá e ia colocar individualmente a frequência de cada um. Hoje é assim, ele manda o memorando,
todo o nome de quem está Quem está lotado no e as frequências anexadas aqui, todas as Na frequências. PC também. Aqui você acha entrega todo mês, Comumente é 250 frequências. Comumente é assim. Sim. Aí eu O tenho que olhar servidor não todas. entrega, não. Quem entrega É o departamento. Lá no CDMAN tem um sistema, né? Que é onde a gente vai feito o registro das frequências. Quem paga, né? No caso, a maioria lá são o quadro de saúde, né? Quem faz esse registro de frequência. Então tem um sistema que todo mês ele vai lá, registra, e no final do mês a gente faz a apuração desse ponto. Quem tem 2 vínculos para compatibilidade horária. Tá, então vamos trabalhar É com o mágico, já de acompanhamento. isso vale para É o automático também. acompanhamento. Essa é a questão. A gente coloca individual ou realmente o setor em linha. Setor. Porque quem vai assinar é o chefe dele. Ele não pode deixar para mim uma frequência em branco da parte da chefia. Aí ele demora. Vai atrás do seu chefe para assinar. Até para que, né, tenha a obrigatoriedade de alguém estar supervisionando essa frequência. Por mais que caia na caixa do chefe depois. Só que a partir daqui ia para o RH normal, né, para fazer a conversão. Até que está ok, né? Até aqui está ok. Do setor enviaria para o RH fazer essa validação. Sim. Beleza. A questão aqui da folha de pagamento, eu coloquei porque foi informado que se tiver falta, ele tem que ir para a folha de pagamento. O que aconteceria aqui nessa atividade é realmente enviar essa listagem completa da EPDEM, só quem tem falta, né? Não tem como fazer isso, Marcelo, porque olha só, é igual aquela questão que a gente pensou da junta médica. Se vem individual, como é que eu vou mandar processos? Como é que eu vou fazer assim? Pegar uma lista de 30 atestados e transformar numa minuta para passar para. Não tem como. Da forma que está me mostrando, não dá. Se for mandar para verificar o nome, gente, folha de pagamento, vai ficar parada a atividade. Porque ele vai ter que mandar de forma como faz hoje. Ele faz uma planilha lá, uma relação, e manda de forma física para as meninas. Imprime, nome da pessoa, quantidade, data, enfim. Daí passa para as meninas a folha de pagamento, não é nem CGF, é na mão mesmo. Lá eles fazem os descontos dele. Mas tem que ser na Sim, porque eu não estou vendo como vai ser feito aí. Não tem como fazer isso. Porque não é, por exemplo, aqui na nossa sala nós temos 20 pessoas. 2 têm falta. Eu não vou mandar o processo todo para lá. Nós só vai ter que mandar quem tem falta. Vou mandar do DPTC. 2 pessoas têm falta. Fulano, faltando dia tal, tal, tal. Desconto tal. Vou mandar esse resumo para as meninas. Não quero saber da vida da Vanessa, do. Mas só que não vai funcionar aqui. Uma listagem, eu vou informar quem tem falta. E só aqueles que têm falta, eu passaria para a próxima atividade. Você está falando assim, então. Eu quero Para fazer fazer a validação, né? Esse desconto. Né? Ok, aqui, ó. Vou voltar. O setor, quando ele for enviar, ele vai enviar uma lista com a documentação. Na documentação já vem informado que tem falta, né? Sim. Pois é. Quando chega no RH, chega para vocês vão olhar um por um e ver quem tem falta, é isso? Tá. Aqui nessa atividade, vocês iam informar quem tem falta. Informaria, né, individualmente quem tem falta. Só quem está marcado com falta passaria para cá, para a folha. Entendi. Olha, tá todo mundo ouvindo isso, hein? É porque eu não sei como é que funciona isso está me explicando, eu não sei como funciona. Eu só trabalhei, a gente trabalhou até agora com os processos comuns. Eu não sei como dizer isso. Assim, de lista, passa metade, passa outra metade, nunca vi, não sabia que podia. Então tá, você falou que foi. Próxima fase do joguinho.
Mas não, dá para fazer. Aí passaria apenas os que tem falta para cá. Seria apenas falta ou tem outras situações? Adicional no turno, por exemplo. Seria todo setor, mas foi de pagamento também. Então, é a mesma coisa, é só marcar nessa atividade aqui, tem adicional, tem falta, aí aqui eles fazem o restante no sistema deles, fora do BC Suíte. Eles vão ver aqui, ver os dados, né? E seguir Então, da, então você tem que da colocar, conta. Marcelo, além de passar a frequência, porque ele não passa a frequência, ele passa ah, um resumo. Pode ser a frequência, pode, mas que ele possa colocar um despacho, um resumo, algo para eles entenderem que a quantidade, entendeu? Um relatório, Sim, sim. pode ser. Algo aí consegue Seria, fazer no um caso, aquele próprio campo, como se fosse falando de despacho, despacho, né? ou um despacho individual para cada servidor. Ele não vai passar uma hora para cá, não. Esse daquele bloco existe algo a ser considerado, entendeu? Para a folha de pagamento. Faz sentido? Ele envia um documento É um documento. no Word com essa informação. Não, É uma tabelinha impressa, é papel mesmo, não é CGI. não precisaria nem passar a mensagem, marcar a listagem dos servidores, entendeu? Passaria para essa atividade aqui o resumo. Não precisaria nem mexer na listagem dos servidores individualmente. Aí, se quisesse adicionar os anexos da frequência, aí também dá para adicionar, mas é separado. Porque vem com 10 papéis junto, que é testado médico, aparecimento, doação de sangue, exame da avó, tudo, tem tudo. Tudo isso eles já informam na frequência deles. Sim, vem tudo junto. Aí ficou bem lá, tá tudo certo mesmo. Naquele dia, realmente. É, com isso aqui, depois que você recebe, passa essa informação, ela teria necessidade de voltar para você fazer o arquivamento, depois que volta da folha? Precisaria voltar da folha, no caso? Tô pensando, peraí. Ou seria uma atividade isolada aqui, só para eles conferir e finalizaria lá para A poder atividade ver? deles é. Ai, Marcelo, não sei. É tipo da abertura da ficha funcional. Vai para vários lugares e depois morre cada um no seu lugar, entendeu? É porque ele não trabalha com o processo, assim, como se fosse um item físico. Vai para cá, depois vai para lá, não, ele só fica assim. Eu dou um papel para ele e na frequência fica comigo. O processo fica no meu, na minha caixa de CGI. Eu mando só o resumo para a folha de pagamento. Ela não quer ver a folha. Então eu não vou deixar na mesa dela um monte de folha de frequência. Eu dou só o resumo. Por isso que eu não. Entendeu? Então pode acabar lá. Ela pode só dar um retorno. Olha, foi feito desconto. Foi registrado na folha tal. Pode ser, ela pode dar o retorno da ação que ela fez e volta para a folha. Já teria um despacho, né? Apenas um despacho simples aqui, informando vocês, né? E o registro de ficha acontece aqui? Mas, se for automático, pode registrar na ficha, não tem problema nenhum. Se eu não tiver que escrever nenhum A, só ok, pode colocar. Qual seria a sessão que a gente faz? Um histórico? Histórico. Entregue. Porque é esse, o nosso objetivo disso aí, tudo é saber se todo mundo aqui entregou a frequência naquele mês. Mas hoje não entra no histórico. Não, mas eu tenho uma tabelinha lá desde 2000 e... Que é a história.
Não, é um Excel. De todas Pois é, as mas tareas de foi. frequência do mês, por Porque departamento. na ficha não tem uma grid de frequência. Não tem. É só Não tem. levantar a mão aqui pra gente evitar jogar tudo no Mano, histórico. qualquer um. Porque nesse caso, que nós conversamos ontem, né, que durante o processo de digitalização a gente identificou que as frequências elas vão, só que naquela base que a gente construiu para o sistema, não tem essa parte da frequência, entendeu? Sim, não tem lá no Access. Não chegou. Porque assim, a pessoa que construiu, ela foi fazendo project, né? Parte a parte. Aí não chegou na vez da frequência e saiu do RH. Aí fica. Vou te mandar aqui o resumo que ele faz. Tá, ok. Pode mandar. E também eu vou precisar de um modelo de frequência porque não chegou nada, tá? Tá. Vou até mudar de novo. Vou te mandar em off depois. Ele não comigo. Esse processo ele não existe nos demais, assim. Não existe esse padrão, né? Nossa primeira conversa foi vamos fazer um que sirva para todos. Correto? Isso. Sim. Então, nessa situação aqui, se enquadraria para PC, para a Polícia Militar e dos Bombeiros, desse modelo aqui? Assim, nós lá usamos um sistema, né? Sistema de frequência. Então, ele vai dar. Isso para quem tem dois vínculos, que é militar da área da saúde, que registra frequência, né? Aí ele tem dois vínculos, então o sistema tem um sistema de frequência. Aí ele faz esse registro direto no ponto eletrônico. Porque não existe, né? O militar bater ponto, não tem, só seguro. E lá a gente só bate ponto por causa do TCE, na verdade. Começou a ter problemas com relação a militares, aí foi para ficar mais fácil para a gente fazer esse controle lá, a gente colocar no ponto eletrônico, para quem tem nos vícios, né? Porque não tem nem como trocar para frequência assinada, porque tem que ser ponto. Ou questões. Não, e para a gente facilitou muito. Porque quando o TCE ele solicita a frequência desse militar, a gente vai lá no sistema e envia. Então não ia fazer sentido para vocês. Esse aí Eu lembro que para a polícia militar, se não me engano, Jonathan, aí pode me ajudar também, era só para os civis, não é? Civis. Sim. Não, Lá funcionário. Por exemplo, o civil bombeiro tá com registro de ponto também, não é isso? não, civil Mas é no caso dos militares era só para os civis. Mas é só por civil, é folha de frequência, né? Assinado, igual da SSP. Mas nunca Então eu isso fui se chama para frequência civil. assinada. Só para mais existe essa frequência assinada? Então faz sentido o processo. Aqui, Só que pode estar longe, né? estamos fazendo uma descoberta aqui. Tipo Gabriel. Está tendo entendido. Gabriel é civil, né? Seria pelos dos militares. Não, vai cobrar Aqui aqui. vinculado, né, para a instituição. Não. A BCCC usa, inclusive. Não, porque eles são. Não. Não. E é o mesmo ambiente que ela. Pois é, nós temos 600 estagiários, muitos espalhados aí pela cidade, né, nas delegacias.
Aí a PC também tem muitos espalhados pra cá. Só que eles não entram no escopo, porque a gente tem servidores. O vínculo deles com o Estado não é com o Estado. É com uma, aquela agência, né? É uma agência Uhum. externa. Então, o estagiário não entra. Por Aí isso você que viu que tem contrato com o órgão, porque, por exemplo, assim, Às vezes tem a que MAP, fechar. né, ela terceiriza ali. Então, no caso, ele não é servidor da casa, ele é Mas a frequência servidor, não né? é feita lá no mapa, a gente manda por e-mail. A gente não utilizaria esse Isso, sistema. porque eles são terceirizados, É. né? É diferente do cargo comissionado, Sim, digamos é assim. Então, A empresa terceira fornece essa frequência? a frequência, sim. Aí a gente encaminha fisicamente, né, Uhum. para uma pessoa que é da empresa que trabalha lá na PC e digitalmente pelo e-mail. Que não, aí eles sim não entrariam nesse escopo, é só pra gente mostrar, tá? Agora, quanto ao PC, em relação a isso aí, nem toda a frequência vai passar pelo RH. A gente tem uma portaria normativa agora recente, o delegado-geral disse que só os setores que estão na sede da Delegacia Passa Geral com vocês, é né? que passaria pelo RH. Em relação ao desconto de falta, normalmente é feito um expediente próprio, porque como é feito em bloco, né, eles mandam todo mundo que está lotado no setor, eles fazem um expediente próprio para descontar a falta de determinada pessoa. Até porque não é só descontar, a gente precisa, vai precisar ir para o RH para saber se aquele cara estava de licença, se ele tinha alguma outra justificativa para aquela ausência dele naquele dia. Então, tem um outro trâmite, né? E aí também tem uma outra questão. As frequências, tem um modelo de frequência para quem é da área administrativa e para quem é policial que está na ponta é um livro, se usa livro, né? Que são as permanências que são chamadas. E aí a gente precisaria ver como fazer para digitalizar essas permanências, porque a mesma permanência que diz que o servidor estava naquele dia de serviço são as que colocam as ocorrências que houveram no dia, né? Então, a forma de frequência de dizer que o servidor da ponta está é o livro, não é um modelo de frequência padrão. A questão da ocorrência. Ter na ocorrência já prova que ele estava, é isso? Não. Primeiramente, quando o cara chega na delegacia, ele já coloca lá o nome de todas as pessoas que estão naquele dia no plantão. Esse é... Não é o indivíduo que vai lá e coloca. Não é. Tá. Não tem uma frequência... E essa pessoa é o P1, é o responsável administrativo, é o delegado? Quem é a pessoa? Quem está lá e vai colocar no livro. o estagiário. Quem vai dar no livro chegar lá para receber o plantão, normalmente vai ver quem vai. Pronto, lá no serviço é bem parecido. No caso lá é o chefe que dá a missão do serviço. Aí está no mapa da força. Então ele vai fazer a conferência de quem está. Tirar a falta, né? Exatamente, tirar a falta de quem está sob a responsabilidade dele. O militar está lá, tudo de falta, ele já faz o registro, já segue o fluxo para quem você vai militar. E depois vai ser preciso responder ou não. Ou ele falta mesmo, ou aconteceu alguma coisa com ele. Exato. Aí, feito o final do dia, esse livro fica ou é disponibilizado? Pois compartilhado? nas delegacias fica lá, na delegacia, isso. Né? Em nenhum E momento. agora, se precisar, a gente precisa saber que aquela pessoa estava naquele dia, é solicitado no DPM do departamento, e aí eles verificam e mandam para nós. Mas assim, agora com essa portaria, cada departamento, né, o DPI, DPM, DPTC, vai ficar responsável pela sua frequência, pelos servidores que estão lotados sob sua subordinação. Isso quer dizer que ele passa direto para o setor de controle do folha de pagamento? É isso? É esse que tem que dar essa resposta? Se tiver falta, eles vão precisar fazer aquele outro trâmite. Eles vão fazer um expediente, dizer que o servidor naquele dia não foi, aí vai ter que ir para a gerência de pessoal para saber se ele estava de licença, de férias, uma algum consulta, respaldo. Antes de enviar para a folha de pagamento. Tá. Porque já ocorreu que o cara estava de licença e não houve comunicação entre os setores. E aí ele não. Ele realmente estava ausente. Ele estava ausente, mas ele tinha uma justificativa, ele tinha uma licença médica, por exemplo. E aí isso não chegou no departamento e o departamento lançou a falta. Então tem que ter a instrução da GP para poder ir para descontar a falta no final das contas. Então, assim, na verdade, ainda vocês participam, mas talvez não nesse momento. Não. Ou não por causa da frequência em frequência. si, É não frequente.
É só numa necessidade. Não, assim, Só para não em apurar. relação à frequência em si, mas ao desconto Quanto dele dessa da falta? falta, né? Então, são dois processos. Ou consequência. Porque a gente precisaria da frequência, botando dentro das sessões, a gente precisaria da frequência para que essa informação ascendesse em algum lugar, Sim. tivesse o registro da ausência para que, por exemplo, o próprio sistema, já que a gente está mexendo com licença, férias, essas ausências, dissesse assim, não, ele tem uma falta, ele tem aqui, não foi marcado, mas a gente está consultando aqui que tem uma licença nesse mesmo período, uma frequência nesse mesmo Só que período. por isso eu me preocupei, porque como É nisso que a gente menista, como menista e vem muitos servidores, eu fiquei preocupada de ter essa avaliação, entendeu? E mais, de colocar a informação em cada ficha funcional, se for o caso. Porque a gente vai precisar da frequência lá, o documento lá, porque um dia, de repente, o Tribunal de Contas pode pedir. Pede o que a gente não tem. Que não está registrado, que perdeu, que queimaram. Só pedem isso. É incrível. É o dedo, né? Já acho. Dedo de auditor. E, Marcelo, os do bombeiros de civis são poucos civis, mas é individual, pelo que eu vejo. Nem cuido dessa pasta, mas eles cuidam dessa pasta, eles vão lá e entregam individualmente. Teria uma folha com todos os dias daquele Isso. mês, ele vai lá Exatamente. e assina. Mensal, entrada e saída. Mas Daquele... ele se entrega para quem, Isabel? Lá na DRH. O Individualmente. gestor da pasta de civil. O quantitativo é de quanto? Aproximadamente? 100? Não, ixi. Os 20. Não, acho que não tem. Né? Não tem 20, eu acho. É o Gabriel. Que quem vai Pelo que eu vejo, tem não tem. Seria iniciar o setor. Só para civil, porque militar. Já tem um ponto, tem um controle, Para né? o bombeiro civil do que estão trabalhando no bombeiro. Porque é quase mesmo também ali. Porque militar não fala. E os que são lotados lá, né? Porque tem militar que tá lá, mas é lotado, digamos, na casa civil, sei lá, alguém tem que achar. Não pode faltar. Mas ainda ele, como aí nesse momento ele estaria enquadrado para acompanhar a frequência dele, ou também não teria? Não, Acho que eu vou de hoje. tira. Quem? Não, peraí. Porque às vezes tem Desculpa, eu estava pensando em outra coisa. um exemplo, que o carro comissionado da SSP pode estar emprestado para o bombeiro. Tem. Aí tu tem que prestar conta com Ela manda pra SSP. gente. Pois é, mas aí ela vai estar, no caso, Claro, acompanhada na frequência da SSP, vai aparecer para ela. Mas no caso, se tem um bombeiro que ele está disposto lá, por exemplo, na secretaria, aqui no CICC, Não, é a não. frequência dele é acompanhada tal como os civis acompanhados? Não. Olha, lá Entendeu? Você tá comigo, amigo? só tem o pessoal que está na Polícia Civil, INL. Só o pessoal que está à disposição do INL que manda frequência. Pelo menos que eu vejo. É o DPTC. É responsável. E aí são militares que mandam frequência disposicionada. Agora quem está disposicionado em DCE, Casa Civil, Casa Militar. Não há. Aí eu vou fazer uma Aí pergunta. é esse pessoal que tá lá. Podia ser só o civil, né? Aí eu vou perguntar diferente. Pois é. Não tem. Não tem, porque tem uma Só para deixar aqui. É feito individualmente e enviado para RH. Você faz essa avaliação, envia para outro lugar, que vocês atuam também. Não tem nível para fazer pagamento, para transferência de algum. Realmente é arquivado. Thiago? Eu. Aí, Thiago. Eu. Vai a tua conta aí, tá certo. Particularidade, por favor. Pois é, a pergunta é só se a gente entra nessa pro PPM.
É porque assim, se a gente for botar bem que a gente está do lado, essas coisas de frequência, elas não funcionam. Ela é padrão. Todo mundo vai, todo mundo cumpre o horário. Infelizmente é assim. E aquele determinado funcionário civil, fica segurando naquele setor. E quem é responsável por ele, tipo, acho que imagino que seja o caso, né, da função dela, que é o pessoal que está na RH, que é do civil, só vai receber o folha no final do mês e não vai nem saber se realmente ela foi todos aqueles dias ou não foi, deixou de ir, porque Não há um controle, né? ele fica subordinado àquela determinada chefia. Mas aí, se ele falou que foi, a pessoa não foi. Teve o crime naquele dia, no funerário estava no expediente, então o chefe está cobertando. Então, a ideia da gente ter essa frequência é para isso. Tá? No dia que vier lá, a justiça me chamar para falar, né? Na próxima, me chamar, mãe aqui, policial, ele estava onde? Aqui, a pessoa dele estava aqui, ó. E a câmera aqui, ó, mostrando que ele estava aqui, ó, uma vez. Não é minha parte também, mas eu posso falar assim, pela ajuda que a gente tem, duas funcionárias civis, que a gente começa a aposentar agora. E ela cumpre uma carga horária e todo final do mês ela vai assinar a folha de frequência dela com uma moça lá da RH também, que é civil. Da DPA, no caso, que é a menina. Tem uma ideia de quantos servidores civis tem na polícia? Eu não sei se os cargos comissionados entram nessa situação. Eu sei que hoje em dia a polícia tá tudo já maracujá de gaveta já. Tipo, tudo velhinho já dos servidores, entendeu? Tem o pessoal lá da DTI lá, os estagiários lá da DTI, que são mais jovens, né? Aí os mais jovens, eu não sei se eles entram nessa situação, né? Eu não sei se os comissionados deles, eles assinam frequência ou são cargos por indicação e eles não respondem. Entendeu? Aí são. Porque eu sei que tem gente daqui que tá lá. Que tá daqui, que é daqui. Pois é, as pessoas elas mandam frequência para a gente. Por exemplo, tem a gente lá no hospital da polícia, tem 3, eu acho, se não me engano. Elas mandam para a gente. Nós temos um setor de projetos. Esse setor deve mandar para vocês. Não sei. Diz o nome junto, eu falo o que é. Ser um PI, não tem, que é o mesmo sentido. Não, não tem faz. nem como a comandante ele falou lá da PC. Ele assina o livro, vamos dar um exemplo, primeiro SICOM, ele assina o livro lá. O cara faltou, ele lança no livro. Aí o PM vai responder o procedimento, vai atender porque ele faltou. Pode acontecer que ele de férias e não tiraram ele da escala. Essas situações também, porque alguém não implementou o sistema que ele dá de férias. Isso pode acontecer. E se ele faltar normalmente, ele vai responder o procedimento. Essa é a forma de. Não é no bolso, né? Ao registro e a menção que ele deixou de fazer alguma coisa. O processo de punição, de licença de férias, a gente está voltando aquele mesmo sistema. Então, a gente entendeu que, tá, eu tenho o dia que ele está ausente por férias, o dia que ele está ausente por licença, mas eu não tenho a confirmação de que os outros dias ele estava lá. Então, por isso que a gente levantou a mão para falar sobre a frequência, justamente isso, para a gente ter o calendário completo de volta. Saber assim, dia 1, dia 2, dia 3. Tá de licença aqui. Aí quando ele voltou, ele está presente? Eu até acho que é um meio arcaico, né? O livro já poderia ter modernizado. O que acontece lá no livro também tem a questão do plantão, né? São plantões que são feitos. Tem gente do expediente e tem gente do plantão. Então, se fizeram uma frequência para quem estivesse de plantão, assim. Tem que ver como é que a gente vai trabalhar nisso. Mas na minha cabeça não era mais nem para assistir livro. Eu acho que. Porque o livro ele vai ser arquivado, daqui a uns 2 anos ele some. Aí vai ligar o Ministério Público, vai perguntar se o cara foi trabalhar naquele dia, aí não vai achar o livro. Sempre vai ser o livro que sumiu ou o livro que morreu. Vamos puxar da PM aqui. Da PM seria igual ao do meu também? Mas o envio direto do civil. Eu não sou da parte, né? Agora eu vou ter que fazer um individual e depois com a PM. Seria o capitão, o Major Dutra, né? Responder isso aí melhor. Na informação para o PC, Camila. Esse aí funcionaria para quem é da área administrativa, né? Que aí vai para o nosso RH lá.
Só que aí encaminharia, o início É seria individual ou setor? o setor. Todos os setores da DG encaminham a frequência para nós. Então seria encaminhar para o DAF, né, que é o nosso departamento, e o DAF tramitaria para nós, a gerência de pessoal, para, não diria nem muito avaliar só se está tudo assinado direitinho, né, e fazer a conferência se entregou todo mundo e arquivar. Então seria duas atividades, uma no DAF, Seria do setor, né, que eles fazem por memorando, DAF e gerência de pessoal. gerente de pessoal. Quando seria o arquivamento aqui, ou tem essa necessidade de passar para a folha em algum momento aí para isso? Pois é, isso que eu estava explicando. Quando é questão de falta, eles fazem de expediente próprio. Porque como eles fazem encaminhamento de frequência de vários servidores, aí não daria para mandar todo esse expediente para a folha de pagamento. Então, normalmente é feito expediente próprio, colocando que fulano faltou, e aí é feita uma outra instrução, né? Vai para a gerência de pessoal. Já é separado desse aqui, né? Seria um outro processo. Mas quem informa essa falta do servidor para a folha? O próprio departamento dele? O departamento dele envia, né? Aí vai para a gerência de pessoal para saber se tem alguma outra justificativa, né? Se ele estava de férias, de licença. E aí depois dessa informação é que a gente. Aí normalmente às vezes também, só para a gente confirmar, vai para o DCA saber se tem alguma licença lá que de repente não foi encaminhada para a gerência de pessoal. E se não tiver, aí é feito o encaminhamento para a gerência de movimentação financeira, que é a folha, a nossa folha, né? Para descontar o valor. E Vanessa? Não está aqui no momento. Não está? Não está aí. Camila, acho que tem frequência digitalizada lá no PC? Fugiu aqui na memória. Tem. 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 Só que, por exemplo, essa portaria agora, ela é recente, de que cada departamento vai ficar responsável pelos seus subordinados, né? E que só quem está na sede da DG é que vai encaminhar para o RH para nós termos esse controle. Então, por exemplo, tem muita do DPTC que eles mandavam antes para nós, agora vai ficar com eles. Mas tem, até determinado tempo, tem frequência sim. Como já tem digitalizado, a gente pode se basear nessa categoria que já está feita lá, né? Frequência. E esse processo salvaria um documento lá na categoria para consulta posterior. Não entendi, Marcelo. O documento que é criado aqui nesse processo ficaria salvo na categoria das digitalizações também, para consulta posterior. Loreta, é nesse sentido da PC, porque ele já tem a digitalização de frequências, né? Esse registro de frequências. Aí esse processo vai fazer essa atividade de salvar lá dentro o PDF, né? Essa listagem de frequência. Aí se for preciso a consulta depois do tribunal, vai direto no módulo de documento para pesquisar. Eu criei aqui um formulário. Estava criando um formulário de base aqui. Eu coloquei esses dois campos aqui, de e-mail de referência e o ano. Aí eu não sei se. Deixa eu abrir. Se é assim mesmo, né? Eu ia consultar lá na categoria, eu acabei não olhando a categoria lá da PC. Mas eu coloquei aqui mês e o ano para fazer essa inclusão. Seria assim lá, Camila? Como é que é? Chique, né? Gostei. Separado pelo mês e o ano? Sim, eu acredito que esteja assim, feita essa digitalização assim, dessa forma. A nossa Aí, mas é por mês e ano. mês e ano. Porque normalmente mexe com essa parte é a Tati, né? Como ela tá de férias, aí eu. Ai, 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 não quero ver essa palavra nunca mais, hein? A próxima vai ser a minha. Não, eu não. Bora, Isabela, partiu.
Aí o que seria feito? Parte de formulário. Teria aqui uma grid, né, que seria praticamente a tabela. Nessa tabela, seria informado os servidores do setor. A partir do momento que o responsável do setor abre esse processo, ele traria a listagem apenas dos servidores lotados naquele setor, né, no momento. Aí, individualmente, daria para colocar aqui a folha, né, de frequência, de um por um. A gente coloca assim, ó, situação da frequência. Tá ok, se não tem nenhuma questão na frequência dele. Ele foi todo dia, chegou cedo, saiu tarde, tá tudo certo. Aí se a pessoa tem algum anexo, já coloca. Frequência tem férias, ou licença, ou atestado, ou, sei lá, falta, que seja. Então aí já coloca do lado, a gente tem um campinho na hora que a gente entrega essa frequência, tem um campinho que a gente coloca da situação dela. Pode ser esse daí que tá falando. Nome, Isso. na situação. A missão para vocês. Mandar esse modelo hoje. Eu vou ver com a Vanessa depois, pode ter chegado para ela. E modelo de ficha de frequência. Então a gente pode fechar assim, né? Próxima reunião já dá para mostrar. Eu vou já rodando aqui para vocês terem noção de como vai ficar. Certo? Sim. Então tá ok. Bom dia aí, todos. Pode dar sequência aí, Luiz. Obrigado. Comandante? Você não escuta? Seu microfone está fechado. Oi, sim. Bom dia a todos. Comandante, a gente falou agora mais cedo, antes nessa reunião, sobre a parte da frequência. Aí, um outro tópico que a gente vai falar hoje é justamente a parte da apresentação. Aí eu queria, a gente tentou marcar em outro momento uma reunião presencial, para a gente falar especificamente com o bombeiro sobre como é que é, mas a gente queria saber, entender como é que acontece essa parte da apresentação de justiça. O que a gente está tentando buscar com isso daqui? Originalmente a gente estava no projeto para atender, para preencher a ficha funcional. Então estamos buscando outros processos que a gente entendeu que são de impacto, que são relevantes, que geram alguns problemas. Esses foram os que foram apontados, que geram punição, são os que foram apontados que geram volume grande dentro do boletim, que em teoria pode ser feito automatizado, então tem compatibilidade com esse tipo de ferramenta. Então a gente conversou já um pouco com a ajudância, conversamos ontem com a Polícia Civil, com a parte do setor de notificação. A SCP também a gente conversou, mas eles não veem tanta aplicação para eles. Então eu queria também ouvir um pouco do bombeiro, como é que acontece esse processo, como é que chega a notificação, como é que isso é encaminhado para
publicado, um acompanhado, como é que se encerra, como é que são esses trâmites da parte da convocação, da apresentação à justiça. Bem, estão me ouvindo? Sim, tá bom o áudio. Olha, as notificações de comparecimento na justiça, notificações em geral, apresentação do militar para responder processo, eles são encaminhados às vezes via e-mail e outras vezes chegam direto pelo sistema, pelo sistema dependendo do órgão. E aí, nós fazemos, em alguns casos, a publicação, mas na maioria dos casos, a gente notifica o militar pessoalmente. Esse pessoalmente, inclusive, pode ser por aplicativo mesmo, pelo WhatsApp, eles assinam, eles têm que estar ciente da notificação. Ok. Basicamente isso. A gente recebe o comunicado do órgão que está querendo o comparecimento do militar e a gente notifica esse militar, ele toma ciência dessa hora do comparecimento. Poucos casos a gente publica em BG. A maioria, a notificação é só dele, como se fosse de oficial de justiça mesmo. Ele recebe o documento, dá o ciente no documento, e a gente comunica o órgão. Geralmente de justiça é assim. A gente oficia que ele foi notificado pessoalmente. Tá, só para entender alguns pontos aqui. Não publica no BG ou não publica, né? Então, tem outro tipo de publicação, vai para talvez para o BR, alguma coisa do gênero? Os de justiça a gente não publica. Nem A gente notifica pessoalmente. Hoje a gente só está publicando os comparecimentos, as notificações de comparecimento da Corregedoria, porque eles solicitam que a gente faça a publicação. Mas os de justiça não. Os de justiça chega, a justiça em geral. Audiência de auditoria militar, audiência de Maria da Penha, Círio, tudo que chega para a gente notificar militar, a gente notifica eles pessoalmente. Pessoalmente eu digo, ou eles comparecem no setor e assim, precisam assinar, ou eles recebem via WhatsApp, assinam pelo fórum, mas eles têm que assinar o documento ciente. Tá, aí entendeu. O que é esse documento ciente e onde é que ele fica? É um papel. Estou entendendo que é um papel que é emitido impresso e fica ali aguardando. Mas isso é feito aonde? No comando ou na OBN? Na seção de Justiça e Disciplina. Só para entender, a senhora está alotada na DJD. Isso, é nessa seção aí. Tem todas as notificações para essa seção. Então, é emitido um outro documento ou é o documento original que acaba com uma cópia de recebido, ciente, alguma coisa assim? Ele faz uma rúbrica Não, ali. a gente confecciona um documento. Tá. Uma notificação. A gente confecciona e coloca os dados do documento original. Aí encaminha para ele o documento que veio da justiça e ele dá o ciente na nossa notificação. Tá, manda tanto o original quanto esse novo. Esse é um ofício? Não, o nome do documento, eu não entendi. Esse documento que ele é transcrito, que é utilizado para comunicar o resultado. Geralmente é um ofício, ou aqueles mandados de citação, notificação da justiça, entendeu? Tá.
No caso que, como a gente está automatizando, a gente consegue transformar ele em formulário e deixar essa emissão desse documento mais rápido, né? Já gerar o PDFzinho disso. Se puder mandar o modelo ou os modelos, a gente já consegue tentar entender quais são as informações que são capturadas, quais são as informações que são guardadas. Ok, sim, ele é bem simples, eu mando. Tá. Então tá. Aí emite-se o ofício, esse documento de notificação, ele fica impresso e aguardando dentro da DJD. Isso, ele fica na sessão. Aí o militar, quando dá o ciente, se for judicial, a gente oficia. O que seria esse oficia? Entendeu? Deixa eu falar. Faz ofício. Tá. Informando que está foi notificado pessoalmente e encaminha essa notificação para a justiça, porque tem que compor os autos lá do processo. Mas aí já é externo do governo. Sim, mas vocês produzem esse documento para enviar. Produz esse documento. Tá. Ok, é mais uma etapa que dá para a gente fazer de forma automática. A partir do momento que subiu e alguém deu a validação que realmente está assinado, também a gente consegue mandar isso de forma automática. Já anexar e já fazer assim. É basicamente isso. Chega o documento, a gente cumpre o pedido e informa para quem solicitou a notificação do militar que ele foi notificado. Tá. Pronto, enviou esse ofício para a justiça. Tá bom? E agora? Tá bom? Porque aí é ele que tem que ir lá no dia. Tudo bem. Ele está ciente de que ele tem que comparecer naquela audiência. Aí a gente arquiva. E só? Só. É esse que É só. Que é um ponto que a ajudante já está rindo aqui para mim, que é o seguinte, tá, e se ele não compareceu? E se ele não foi? Se apesar de eu ter dito como ciente, ele por algum motivo teve algum interfério lá e não compareceu? Da emissão. Não, pessoal, N motivos, qualquer que seja. Não que seja Ele tem que informar o local lá. a É vara, ele, não fora. eu. Ele tem que tomar a iniciativa de comunicar a vara fora que ele não vai. Aí, se a gente. Agora, se, por exemplo, a gente toma, ele informa o setor, a gente pode oficiar para a justiça também, entendeu? Vamos dizer que ele informe o comandante dele. Chega, por exemplo, ele está de férias. Ou está autorizado, na verdade está de férias e está autorizado a viajar. Vamos dizer assim, porque você estando de férias não te impede de cumprir uma notificação. Mas ele está em outro estado. Aí ele está com essa autorização de estar em outro estado. Então a gente tem ciência nesse próprio ofício que a gente vai informar, ia informar que ele foi notificado, a gente já informa que ele não foi, que ele não vai poder comparecer. Ciente, mas não irá. É isso? Ciente, mas não poderá comparecer. Pelos motivos. Mas isso é raro, né? Porque. Só se. Aí, por exemplo, ele não compareceu porque ele está doente. Porque no dia ele não conseguiu como avisar antes, entendeu? Tem coisas que vai ser posterior e aí vai gerar uma outra situação. E não. Porque assim, a gente está falando de cumprimento de um pedido que é notificar o militar. Se eu notifiquei, acabou. Se ele tem alguma justificativa para não ir, a gente já pode, nesse próprio documento, onde vai dar a resposta, informar. Tá.
pode acontecer dele informar para a gente, mas aí vai ser um outro expediente. Sim, já tem um outro documento, Isso. mas no caso seguindo por causa dessa apresentação. No caso se ele fizer a apresentação, se ele comparecer lá, também não há... Não tem mais. Não, nada. Não tem nada mais. É porque, na realidade, a gente só tem que cumprir a notificação. Não tem pode. O documento é para que a gente notifique a pessoa. Notificado, acabou. Não notificado, também a gente vai ter que informar que não foi notificado. Ele não compareceu, aí já é outra situação. Ele não ter comparecido, ele não tem nada a ver com a notificação. Tá. Entendi. No caso do Manão, esse outro expediente aí ainda é DJD ou compete a outra seção ou outro departamento? Esse outro expediente, no caso, que acontecer da ausência. Da ausência, pode ser se a gente for informado, né? Mas pode ser o próprio comandante do militar. Tá, por algum motivo. Fale. Ele vai dar ciência para o comandante dele, vamos dizer assim, ele vai dar ciência para o comandante dele, que não vai poder comparecer. O comandante dele vai informar, vai subir, porque como é algo que vai externo ao bombeiro, o comandante dele não vai poder oficiar direto para o juiz. E aí vai vir para o comandante vai mandar para a minha seção. Vai contar para a subordinada dele. Aí vocês acabam fazendo a comunicação com o fórum, a vara. Só que isso seria um expediente, vamos dizer assim, independente. Eu não entendo que precise estar atrelado ao cumprimento da notificação. Pode até estar, mas... Hoje o cenário desse de ausência, ele é comum? 100% comparece? Raríssimo. O quê? O de não comparecimento? É raro. Quase não acontece. Raríssimo. Não, é porque tem aquele assim, não deve, mas acontece com frequência, né? Tem certas coisas que aqui são assim, né? Tudo bem. É raro. Bombeiro é raro acontecer. A pessoa paciente, ela comparece. E os poucos que não compareceram, virou procedimento disciplinar. Tá. Que no caso o processo disciplinar, ele já está dentro dessa ferramenta que a gente está trabalhando, né? Eu acredito que ela esteve conosco aqui, conversando sobre. Então a gente pode, no caso, conectar a partir disso daqui já uma... Eu esqueci o nome do arquivo lá. VT. Já poderia talvez até pré-preencher um FTP. Um documento de transgressão disciplinar. Porque acaba que se ele não comparecer, o que acontece? A audiência é redesignada. Então, esse não comparecimento dele vai gerar uma nova notificação para a audiência em um novo dia. Então, vai virar um novo, entendeu? E aí, ele não comparecendo injustificadamente, vai ser redesignada a audiência e a justiça que ele não compareceu e foi injustificado vai virar um procedimento disciplinar. Mas aí ele vai ter dois braços, entendeu? Esse próprio documento que está redesignando, se ele informar que foi um não comparecimento injustificado, a gente vai ter que notificar ele para a nova data da audiência
e também vai iniciar um procedimento de investigação aí, disciplinar, para ele poder justificar por que ele não foi. Porque, dependendo da vara, determinados juízes manda verificar, apurar ou não. Às vezes ele faltou e a vara não manda apurar outra falta. Por isso que muitas das vezes não é instalado um procedimento. Entendeu? Aí tem uma nova data, aí a gente publica de novo. Aí quando o juiz fica estressado, aí ele manda apurar. E aí já tem a situação coercitiva, né? A polícia tem isso, que é o comandante dele direto levar ele lá. Porque ele faltou mais de uma vez. Desse jeito, é assim mesmo, a mesma coisa. Mas isso é raro acontecer no primeiro. É raro, mas acontece. Pois é. Eu acho que talvez tenha uma grande diferença aí. É a demanda, né? A demanda deles é muito Qual é o menor. volume de notificações? Qual é a quantidade aí na SJD do bombeiro de notificações? Só verificando mesmo, fazendo uma triagem aqui dos períodos. Posso repassar para vocês. Por alto. Mas não é alto. Porque a quantidade de bombeiros depende de nós também. Pois é, a gente tem o quê? Uns 20 por mês? Por dia? Não, acho que nem chega. Não, pois é. Vamos número por alto, só para a gente ter uma noção de escala. Só que aí a gente tem de justiça, só que a gente tem muitas notificações de comparecimento na corregedoria, que pode seguir o mesmo risco também. Sim. É o que a gente tem desenhado que se encaixa mais com o da corregedoria. Mas não é isso, é um procedimento, sim, que eu considero teoricamente simples. Tá. O que a gente está vendo como ganho é a notificação automática, a produção do documento de forma automática e o registro na ficha, que é o projeto que a gente está, que houve aquela convocação e talvez a conexão com a parte da punição, no caso da ausência, né? Facilitar o acompanhamento. Certo. Tá. Eu vou passar a palavra aqui para a PM, para a gente poder entender mais alguns detalhes. Aí eu peço só para aguardar um pouquinho, daqui a pouco eu vou chamar também a PC, para a gente revisar o que a gente conversou. Já teve uma ausência aqui, presença. Lá na PM. Eu vejo que esse aí seria o sonho da PM, né? Simplificar como é o bombeiro, né? Mas infelizmente a PM não é assim. A PM é babá. Ela praticamente leva o PM até a audiência, né? Mas a gente recebe o documento, a gente tudo publica em BG, a não ser que seja uma citação, mas publica em BG para ele tomar ciência do documento lá na ajudância. É um documento normalmente de particular. Quando não tem data e hora, a gente chama ele para ir lá na ajudância tomar ciência desse documento. Quando é uma citação, em quase 100% é uma citação de um determinado documento, para ele tomar ciência de determinado procedimento que está sendo instaurado com ele, ou documento particular. E quando vem data e hora, a gente torna público via BG. Tudo via BG. Nada pessoalmente, como o sistema vai funcionar, né? A gente manda diretamente, né? Que é o que a gente quer, né? E na maioria das vezes o policial não lê o BG, que eu acho que isso que é o problema, e aí ele falta. Mas seria o sonho, né? Essa situação aí. A gente foi lá, né, na ajudância, a gente conversou com a Coronel Jade, né? A gente falou na hora lá da boletim de Estero Silvio, falou com lá, entendendo um pouco como é que é esse caminho, só que dentro da ajudância ela se limita e encerra ao momento da publicação, né? Não há um posterior. Entender também como é que acontece. Fui eu que inventei a rota. Cheguei lá e disseram que todo policial tem que tornar público essa apresentação para ele, né? Sim. E a partir do momento que não publicar em BG e for direto para ele, não vai ser público. Tipo, o bombeiro não torna público, né? A gente tem que tornar público, eu não sei quem disse isso, mas
é tratado público, né? Sim. E por isso que a apresentação é publicada no VG. E alguns documentos, até de certa forma, a gente teria que tomar cuidado com determinadas informações, porque são documentos que, de certa forma, inibem o policial, né? São coisas pessoais, tipo documentos que dizem de Maria da Penha, esses documentos que são mais delicados. Nem todo teor, eu acho que deveria ser exposto, né? Ao público, né? E tem uma outra situação também que, não sei se falaram lá, que o CIGEC, hoje em dia, ele é alimentado de várias maneiras. Então, eu tenho 3 ofícios aqui. Aí eu mando um ofício para o gabinete do comandante-geral, eu mando um ofício via protocolo virtual e mando um ofício via e-mail da ajudança. Cada um gera um CIGEC. Não é um sistema, então esses ofícios vão chegar em data diferente, hora diferente. Hoje eu fiz esse ofício que chegou, amanhã ele faz o outro e amanhã ele faz outro. Ou seja, eu fiz 3 publicações com o mesmo policial, da mesma data e mesma hora. Para ele comparecer ao mesmo momento. Porque tem 3 elos de aceitação de documento, que hoje em dia eu acho que deveria ser só um protocolo virtual. Que não é, que é o certo, né? O objetivo, no caso, é vir para cá. Ele cair e alimentar só uma plataforma. E eu acho até que a gente tem até um sistema aproximado, que poderia ser o teu caminho, né? Não sei se tu também já... O Projut. Porque o Projut, quando ele faz um ofício de apresentação do policial, ele é todo automatizado. Ele vai lá mesmo, seleciona o cara, o dizer já está lá praticamente pronto, ele só vai marcando e gera o ofício. Gera o ofício de apresentação, né? Que é o que a gente recebe. Hoje em dia, o ofício estão praticamente das varas, todo mundo seguindo o mesmo padrão, porque eles estão usando o Projut. Vou dar uma olhada nesse cara. Eles estão meio que todas as varas, inclusive a auditoria militar, os interiores, já estão tudo já casando e tendo aquele mesmo padrão de ofício, que é um sistema. Uns vêm com letra minúscula, que é quando o cara alimenta, sempre vai depender do cara que alimentou a plataforma, né? Então o advogado meteu lá o nome do cara, meteu letra minúscula, meteu letra maiúscula. Ele vem só essa mescla de informações assim, não vem formatada. Mas em si, data, hora, tudo certinho. Padrão. É um caminho que a ajudança poderia usar, né? Para esse ofício chegar para o policial. Acaba também fazendo a notificação direta lá. Vou dar uma olhada porque talvez a gente chegue. Porque aí vocês vão ter que pescar, eu não sei, né? Do que eu estou imaginando, vocês vão ter esse ofício, quando chegar, a ajudança vai parar de imprimir, que é o que a Coronel Jarina falou, né? Sim, sim. Como é que vocês vão pegar essa informação? Vai ter que ter alguém alimentando a plataforma. Ainda assim, aí o que a gente tinha conversado lá foi o seguinte, a gente estaria colocando as informações deixa eu abrir aqui, a informação selecionando o militar, porque a gente teria que ter a conexão com a ficha. E a unidade também deixando as atualizações sempre atualizadas do policial, né? Sim, isso foi um ponto que hoje eu tenho às vezes PM em transição, vamos dizer, hoje ele está 99.0, que é a força tática, ele está migrando para o interior. Ele está naquele momento de transição. Aí como é que ele vai fazer? Vai ter que disparar para os dois, né? Sim. As 2 unidades? Vai ser na unidade também ou vai ser só policial? Não entendi a diferença. A notificação. Porque se a gente vai informar o comandante dele, ou somente o policial vai tomar ciência da apresentação dele? Porque, como eu falei, a polícia é meio que babá. Não basta só informar o policial. Tem que informar também o comandante. Entendi. Tinha justamente isso. Dentro do sistema, a ideia seria a gente já destacar qual lugar, porque por causa do boletim, isso daí. Quando ele estiver entrando. Para ele estiver assim. Ele está entrando. Aí eu vou manter a última localização dele ou vou manter onde ele foi transferido? Nesse caso aqui, o local, o lugar onde ele vai se apresentar e o que está sendo convocado. Entendi o local. Pensei que era a unidade. Isso, é. Para diferenciar. Onde ele vai se apresentar, fora, uma vara. Né? Então, assim, ele recebeu, né? No caso, tanto a Polícia Civil, a PM ou o bombeiro, ao receber esse documento, acaba gerando um outro documento interno. Adicionar também? Sim. Ele é prefixado, mas posso vir aqui fazer uma adição. Eu acho que essa versão ainda não está pronta, mas é realmente só para a gente desenhar que a gente teria. E às vezes para entrar na Força Nacional, aí vem uma vara, sei lá, de Florianópolis.
Nunca apareceu. Nunca apareceu, né, do Amazonas, né, mas ele tem uma agência lá, que está na Bolsa Nacional, fez uma apreensão lá. Sim. Rio de Janeiro, e assim vai. Então ele precisa selecionar. É a versão online, né? Então é o fórum que está vindo, mas independente de onde ele esteja, ele poderia acessar. A autoridade, que a gente compôs o texto, né? E também é um entendimento que a gente vai entrar no detalhe sobre como que é esse conteúdo. No caso, para a Polícia Civil, eles acabam fazendo um documento específico que é o de. Me ajude aqui, André. É a certidão. Fazem a certidão que diz assim, só, olha, está convocado, está pedindo que é o ofício interno, que é o BG, que dá um resumo da situação do que está acontecendo até agora. Então tem essa composição desse texto, né, vamos dizer assim, desse material que tem que ter todos. Quando você fala de autoridade, tu fala o juiz. É a pessoa que está pedindo. Eu até acho que deveria ficar mais genérico, mas aí seria na hora de quem for apresentar, né? No caso, for utilizar o BG. Essa você isso aí, né? é uma versão original que tinha pensando só para PM, porque também haveria uma necessidade de separar para ver quem foi que fez. Mas hoje, com o mapeamento, eu entendo que a gente pode. Isso aqui não seria tão destacado, vamos dizer assim. Da piora, então, o que a gente precisaria, que a gente está entendendo que seria importante estar fazendo uma anotação, é o local, para poder facilitar o preenchimento. Você só escolheria um dos locais para cadastrar, a data e hora que esse servidor estaria tendo que fazer. Tem uma diferenciação entre presencial e remoto, se no caso presencial a gente já teria o endereço, porque já foi selecionado o local, né? Esse local, ao ser cadastrado, já exigiria o endereço, e se for remoto, habilitar justamente um link, né? Um Meet, um Zoom, acesso. Interessante também que falou que tu consegue botar o endereço. No remoto também a gente tem algumas vagas que já trabalham com link fixo. Então já poderia meio que ficar habilitado aquela determinada vaga. Por exemplo, a primeira VCUT, segunda VCUT, eles trabalham com várias já com link pré-definidos. Algumas, como décima, trabalham com links aleatórios, que é quando a gente digita. Então, algumas assim, acho que quando for fazer a alimentação lá da vaga, já colocar uma opçãozinha que aquele link fica definido. A gente não precisa preencher ali. Assim que selecionar lá, eu já precisa preencher. Isso aí, vamos dizer que futuramente, sei lá, quando for fazer a parte de cadastro, deixa essa opção para link definido ou não, né? Para caso a gente possa mexer depois de caso mude, né? Eu acho que isso é fácil de fazer. Sim. Então a ideia é também fazer um texto padrão. Eu sou a favor que não bombeiro. Uma coisa simples e fácil, sem muito dizer. Porque a principal função é o PNI. Sim. Entendeu? Não interessa a área que ele vai fazer lá. Ele vai ser testemunha, ele vai ser procedimento, ele vai ser ouvido. Interessante ele vai colocar um texto genérico. Entendeu? Deverá comparecer simples. Não precisa falar lá, ó, deverá comparecer para audiência, de custódia, não sei o que, julgar, não sei o que. Acho isso Isso é uníssono para todos, tanto a APC quanto o APM já tinham falado isso. Então, assim, o texto vai ser. A gente está colocando aberto porque o boletinista avaliou que há muitas diferenciações, mas também deixar fazer um primeiro texto genérico, a ideia é esse que já vem preenchido, e se caso houver necessidade de adicionar detalhes, fica disponível também para ser customizado. Vamos dizer assim, não, para isso aqui eu tenho que mencionar que isso daqui é tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então daria para colocar isso aí também. Foi até mudado recentemente, como a PC teve mudança, a gente teve mudanças, cada comandante determina uma situação, né? E quando a gente publicava seria uma situação Maria da Penha, que publicava na íntegra. Hoje em dia não publica mais nada e é encaminhado igual como o bombeiro faz. No pessoal do cara, do policial, militar. Igual como o bombeiro faz. Só que só nessa situação de Maria da Penha. Entendeu? Até talvez para posição, de propósito, né? Exatamente. Geral. Propósito também gera um constrangimento em geral. Mas aí. Acho que deve ter que ser todo um procedimento de advogado, né? Porque cada constrangimento. Já gera uma correção aí. Então a ideia também, eu diria que
seria mais trabalhoso, a gente teria que apontar a ficha que está pré-cadastrada. Então, diz, olha, isso aqui é desse fulano, isso aqui é daquele fulano, então talvez parte do texto. Aí eu não sei se isso foi lá no levantamento que a gente fez durante o ano passado. Nem sempre a justiça informa dados o suficiente para saber a identificação exata e precisa de quem é o que está sendo chamado ali. Acabou de acontecer aqui, um anônimo, tipo, eles mandaram um documento e o cara tem o mesmo nome do policial, só que é no PC. Aí o próprio policial diz, olha, não sou eu, porque a vara está chamando errado, não fui eu que estava nessa situação. Sim. Então a ideia é justamente ter que essa amarração, essa é a parte, vamos dizer assim, mas não tecnicamente, mas de procedimento mais complexo de fechar. Né? Seria uma parte mais feita pela gente, essa parte aí a gente já continua tendo que fazer manualmente, né? Saber quem é quem, né? Para poder alimentar aí para o sistema, né? Então, hoje a ideia é vocês selecionarem, como seria só para servidores, só para PMs, bombeiros ou policiais civis, ele já teria esse assentamento na ficha profissional. Mas aí como é que a gente vai fazer para fazer o filtro do policial? Vai ser direto por aí ou vai ter que usar outro sistema ainda? Por aqui. Vai fazer busca do teu sistema? Você vai digitar uma parte do nome ou a matrícula ou o CPF, ele já vai. Lembra quando começou a ajudança que eu falei da Prodan que a gente tinha perdido? Sim. E eu falei que a Prodan, ela, mesmo com o nome errado, ela trazia os próximos, porque o sistema teria que funcionar nesse tipo também. Tipo, eu botar Evandro Souza e trazer todos os Evandro Souza com Z como com S. Eu diria que é Evandro aí, Evandro Souza. ou Evan. Aí no caso eu tenho um sobrenome, sei lá. Porque é isso que acontece ele muito. vai achar também. Entendeu? É isso que acontece muito. Os nomes muito próximos com letras ali, tipo Souza com esse, Souza com esse, ele não traz. Ele só traz se tiver certinho o sistema hoje que a gente tem. E aí quando dá o erro, na maioria das vezes, porque nem a vara sabe o que ela está chamando. Não, foi o que eu falei. Essa aqui é a parte que eu entendo. Eu já tinha ajudado nesse terreno. Hoje na polícia tem uns 3 Carlos Eduardo Braga, digamos assim. Aí qual que eu vou saber que eu vou chamar? Porque a gente tem que explorar Mas o mais ideal é só tu trazer as informações, tu não tipo, botar Carlos Eduardo Braga, trazer mais de todos que tiverem no sistema. Porque aí a gente já meio que conseguir filtrar, porque essa ocorrência aqui era um cara da Força Tática que ele apresentou o da Força Tática. Então eu vou pegar o Carlos Eduardo Braga da Força Tática. Isso aí dá pra fazer. Já vai então eu teria que mostrar todos, não somente ficar preso naquele lá. Dá pra filtrar por outros aspectos, talvez pela lotação dele, ou talvez, sei lá. Às vezes eu mato assim, tipo, patente, vamos dizer que a ocorrência é do interior, e o policial é da capital e o outro é do interior. Aí eu já sei que eu vou apresentar o cara do interior, porque era ele que estava lá. Na parte do fluxo que a gente está entendendo sempre vai ter alguém que vai acabar batendo lá na frente, uma recepção, um protocolo, ou uma equipe que vai fazer realmente talvez só um recebimento, não necessariamente vai digitar. A gente está prevendo, eu acho muito interessante, a digitalização desse arquivo, nesse momento, né? O físico, o papel, não necessariamente precisaria percorrer todo o processo, mas esse digital estaria ali anexado e vinculado. Não quer dizer que ele vai ser enviado para a pessoa ou ele vai ser enviado para a publicação, não é isso. É só para a gente ter aquele acesso ao material para que ele fique ali. Mais ou menos como isso acontece, por exemplo, no CIGED, onde você vê a íntegra, você compra ali aquele arquivo também. Eu até entendo, mas se eu for digitalizar toda a apresentação que eu fizer, eu vou ter que ter uma escolha do meu lado. Mas a recepção hoje não faz isso? Faz, mas aí quando ele chegar para mim esse documento, desse CIGED, eu vou linkar ele com o teu sistema, porque ele vai estar no CIGED. Tá, vamos lá. Aí eu vou salvar. A gente não vai usar o CIGED. Vocês também. Aí eu vou alimentar já direto da plataforma. Você fez a pergunta lá. Comando web. Tá, comando web é só exclusivo para o APM. Só a APM tem comando web. O bombeiro não tem um outro sistema. A Polícia Civil não tem um outro sistema. O sistema é esse sistema, né, que eles vão estar utilizando. O que acontece? Alguns trâmites que a gente vai tratar aqui nesse comitê, no projeto, no escopo,
eles já tramitam, já andam dentro do CIGED. A gente entende que não faz sentido vocês tratarem isso também no CIGED. A gente tem uma conversa já com a CEPAS, com a SEAD, para a gente poder integrar aqui com lá. Então, processos que talvez tenham sido abertos no CIGED serem transferidos para cá e algumas transmitirem para lá também, entendeu? Eles já têm APIs, eles já têm isso daí. Então, a gente está mais tratando a parte técnica, porque questão de muito mais técnica mesmo, né, senhora? Não está preparado para mandar lá, né? A ferramenta não foi feita, pensada para fazer dessa forma, igual, por exemplo, está andando também dentro da DTI 3 lá, fazer avançar para que o comando web consiga receber essas informações. Tá? A gente fez a leitura, eu copiei os dados do comando web e trouxe para cá. Então, as fichas já estão aqui. Só que tem passos que estão sendo dados e tem que fazer para poder garantir essa atualização. Então, quando você fala para mim, qual é a alocação? Tá? Eu copiei já a alocação dele para cá. Onde é que eu atualizo? Atualiza aqui, não no comando web. O que a gente quer fazer é mandar essa informação atualizada de volta ao comando web. Por quê? O comando web hoje ele recebe o dado. O P1 vai lá e entra e atualiza. Com qual autoridade? Por quê? O que aconteceu antes? Toda a negociação, todo o tratamento e aprovações não estão. Então, aí está no CIGED, está na planilha, está no e-mail. Então, justamente a ferramenta ela vem trazer justamente isso. Essa automação. Seria muito interessante ver essa automação. Aí entraria na situação que o bombeiro, naquela hora perguntou do bombeiro, que é quando ele se, né? Tipo, vamos dar um exemplo. Se o policial estiver na missão, aí quando a gente já consultasse o comando web não, o sistema já travava. Opa, botava em vermelho lá, o cara está em missão, ele não vai estar nessa data aqui na cidade, né? Eu até anotei aqui a questão do verificar mais. Então, vamos dar um exemplo para geral para Parintins. Sei lá, 100 bombeiros e 600 policiais. Aí, sexta-feira eu vou ter uma apresentação. Aí, opa, o policial fulano de tal, ele estava para Parintins, está em missão, porque já foi alimentado. Eu consigo trazer, nessa data, esse militar está previsto, por exemplo, uma festa que já está lá, uma licença que já está lá. Ou até bloquear, mas é entender se vocês querem só um aviso ou um bloqueio. A gente tem que decidir mais adiante. Aí na parte da polícia, eu acho que seria somente um aviso para o comandante dele, porque não é a gente que informa, não é a ajudança que informa, é o comandante direto dele que informa, como a comandante aí falou. É o comandante dele que vai informar a justiça que ele está na missão. Pronto. Então aqui tem um fluxo justamente isso. Alguém recebe, né, o documento físico, aí a gente pode deixar opcional, adicionar esse arquivo digitalizado ou não. Polícia Civil acaba fazendo 100%. O bombeiro, talvez por causa do volume, possa atender 100%. A EPM, a gente deixa como opcional essa parte dessa adição desse arquivo. Faz o registro da ciência, né, pessoal? Eu recebi, né, e faz a transcrição do documento, que é isso que eu estou falando aqui, de talvez pegar certos pontos importantes do documento, né, que a data é importante porque a gente vai fazer um acompanhamento, o horário, o link. Então tá lá, então eu não vi o número do processo lá, Tá nesse outro aqui, seria o ofício CIGED aqui. o número do ofício? Número do processo, número do processo que está contido no que eu recebi. Do processo da justiça, Isso, não do processo do CIGED, não, processo da justiça. Aí foi um ponto que a gente falou também. A exposição do número do processo permite para que outrem possam consultar e descobrir qual é o assunto. Aí eu entendo também que a gente está fazendo uma exposição. Porque o sistema é bloqueado, né? Pro júri é bloqueado, né? O sistema da polícia, da polícia não, do judiciário, né? A não ser que seja um advogado. Mas assim, hoje se eu não coloco um processo, eu fim do mundo lá. Okay. Entendeu? A origem, sei lá, o setor do cara, porque é o processo, porque subentende-se que ele tem que chegar lá com aquele papel ainda, a cabeça tá meio arcaica, ele tem que imprimir aquele documento e ele caminhando lá na vara aquele documento, tudo certinho, entendeu? O nome do juiz, o nome do processo, com data e hora. Sim. Mesmo sendo online, eles querem um papel impresso, eu não entendo isso. É arcaico isso. A gente consegue fazer um PDF para poder substituir isso, e realmente a impressora, ela nem todo mundo tem o scanner, nem todo mundo hoje tem
comunicação também. É que não, o computador ele vai enviar direto pro cara. Sim. Então ele não precisa, ele leva impresso, ele leva na computador. Então, no caso hoje a gente pega só os pontos específicos. Mas acho que o número de processo tem que ter. Não, pode ter, eu adicionei aqui o número do processo. Aqui a nossa. Número do ofício eu acho desnecessário também, mas deixa ali. É porque internamente isso daqui vai aparecer quando isso for relevante e como um topo. Mas o número do ofício do documento que a gente recebeu, né? Esse número do ofício aí ou do teu sistema que está gerando? É uma relevante pergunta, porque tem o ofício que está sendo gerado. Aí a minha pergunta é, de onde que vem esse número de ofício interno? Porque eu copio do número que eu recebi. Quando eu coloco lá. A ideia seria do documento, Isso. do arquivo que vocês estão Isso aí, recebendo. eu fiz essa ideia. Então, ó, chegou por mim, está aqui as identificações. Preenche se houver necessidade, se tiver essa informação. Eu entendo que mais no futuro, o número de sigilo, em teoria, talvez não exista. Porque tu tá usando, tu acabou de dizer que tu tá usando o sistema junto, tá ligado? Chegou junto ali, o oficial de justiça já chegou, então assim, não existe talvez um sigilo daquele Porque documento. vai entrar direto no teu sistema. Então assim, vai haver uma numeração que vai ser automática que a gente pode usar. Ele é o número do C-Switch. Posso trazer para cá também. Ele acaba surgindo aqui em cima. Aqui quando a gente Eu tá acho interessante tu trazer o número do processo lá pra frente, porque para mim o principal é o número do processo. Aí tem um ponto que a gente pode falar mais adiante, porque uma das solicitações que fizeram na verdade, eu vou ter vários militares, e cada um deles pode ter um processo diferente. Não, de minha apresentação. Pois é, então foi uma percepção